Amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com o seu coração. Graça e paz seja com a sua alma, com a sua vida. Da parte de Deus, nosso Pai, e do seu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor te alcance onde você estiver e conceda neste dia um tempo abençoado e renovador para o seu coração. E que este tempo em que você estará meditando na palavra, você possa viver coisas realmente preciosas e lindas da parte de Deus na sua existência, na sua vida, na sua história, no seu caminho, em tudo e em todas as coisas, sim, em tudo e em todo o tempo. Vamos ler a palavra de Deus. Eu quero convidar você para olhar comigo o Evangelho de Jesus Cristo, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus. Deus tem abençoado muitas pessoas através desse trabalho. São vidas no nosso país e fora do nosso país que estão crescendo e sendo alcançadas e atingidas pela força da palavra e pelo poder e a ação maravilhosa do Espírito Santo. Pessoas não crentes que têm ouvido, pessoas que são crentes e estão às vezes impossibilitadas, muitas vezes de ter a condição, de caminhar e de andar, e estão também sendo alcançadas. Pessoas que estão afastadas da igreja, e quando eu digo da igreja, afastadas do Senhor Jesus na sua comunhão, e que têm recebido a palavra e o Senhor está trabalhando na vida delas, dentro do Brasil e fora. E pessoas múltiplas, são muitas pessoas que estão sendo também alcançadas, porque o momento da live aqui não define o alcance daquilo que a gente está fazendo, mas há muita gente sendo alcançada depois que essa live é gravada em vários lugares e por várias direções. E às vezes a gente tem manifesto a nossa gratidão ao Senhor pelo que Ele está fazendo, porque Ele está levando a boa mensagem a esses corações e proporcionando a esses corações uma experiência nova com a sua palavra, uma experiência nova com o seu Espírito Santo, uma experiência nova com aquilo que Ele está realizando, uma experiência nova com aquilo que Ele está fazendo. E eu creio que Ele vai fazer muito mais por nós, em nós e em cada um de nós. Nós vamos voltar o olhar para o Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus. Nós vamos ler aí no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus. Nós estamos no nosso ECCN, nosso encontro de crescimento, nosso devocional, nosso discipulado diário, onde eu e você estamos aprendendo todos os dias daquilo que o Senhor tem para nos ensinar, para que nós possamos nos aprofundar na nossa caminhada com Ele e enraizarmos a nossa vida de fé, porque nós não fomos chamados para o raso e nem tampouco para ficarmos olhando para as águas de Cristo Jesus sem mergulharmos nela. Nós fomos chamados para mergulharmos, para vivermos aquilo que o Senhor tem. E eu quero convidar você que tem acompanhado essas lives aqui a visitar a Web Rádio e a Web TV nossa. Aí, se você nunca teve o link e nunca acessou em um momento da sua vida, você não sabe o que tem
perdido de coisas tão boas que têm sido compartilhadas e ministradas. E aí você pode chamar no direct, eu vou compartilhar aí o link com você ou alguém da nossa equipe do Seminário Bíblico Exel. Nós vamos compartilhar o link com você e eu tenho certeza que você vai ser grandemente edificado, tanto por aquilo que está acontecendo no nosso canal no YouTube, de mensagens que estão chegando a corações e a vidas, e aquilo que está chegando a muitas pessoas através da nossa web rádio e da nossa web TV. Então são 24 horas, né, de reflexão, 24 horas de meditação na palavra diária para aqueles que têm, né, a possibilidade de acessar, de avançar, de todos os dias dar um passo a mais e crescer no propósito que o Senhor tem para o seu coração ou para os seus corações e as suas vidas, tá bom? Então eu quero aqui agradecer a Jesus. Tudo que a gente tem distribuído aqui com vocês de alimento da palavra é resultado de algo que tem nos custado de 1999 até aqui muito. São dias e dias, horas e horas, meditando, lendo, relendo a Bíblia, buscando, crescendo, avançando e tendo dificuldade de lidar com o tempo em que as pessoas não têm amor àquilo que é de mais profundo da palavra, mas ainda há aqueles que têm sede e fome, quanto mais bebem, quanto mais comem, mais querem comer, mais querem se alimentar da palavra. E a esses que fazem parte do meu grupo, e eu diria do grupo dos que andam com Jesus principalmente, eu os parabenizo e os convido para todos os dias estarmos juntos assentados à mesa com a Bíblia aberta. Tá bom? Vamos olhar aí para Mateus capítulo de número 13. Algumas pessoas às vezes não entendem, né? Porque que a gente, aqui nas lives, a gente fala tantas vezes algumas coisas e repete algumas coisas. É com o objetivo de que venha a fixar na sua mente, no seu coração, de modo que você nunca esqueça aquilo que a gente tem compartilhado e ao mesmo tempo também mostrar para vocês o quanto a gente que está aqui valoriza tanto esse trabalho. Porque esse trabalho nos custa oração, nos custa jejum, nos custa uma vida de renúncia, nos custa uma vida de quem está andando na presença de Deus continuamente, constantemente, lidando muitas vezes com muitas intempéries, porque fazer o trabalho do Senhor também é lidar com momentos de luta, de batalhas. E é por isso que eu disse que o segredo de tudo ainda é a perseverança. Paulo disse: meus amados irmãos, sedes firmes e constantes. 1 Coríntios capítulo de número 15, verso 58, ele diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, Paulo diz o vosso trabalho, porque isso é trabalho árduo, pesado, que custa, que faz às vezes até sangrar. É trabalho duro, difícil, cansativo, esgotante, ou que esgota, porque requer de nós não uma entrega de 5% do que somos, mas o tudo da nossa vida, todo dia, o dia todo. Não se resume a um culto, não se resume a um momento, é muito mais do que isso. Eu falo isso porque a palavra de Deus diz em Isaías 53 que o próprio Jesus, olha que interessante, o próprio Jesus, que não precisava fazer isso, ele olharia para o resultado do seu trabalho e ficaria satisfeito, se alegraria
se orgulharia do trabalho que realizou. Só que esse trabalho que ele realizou para chegar em frutos custou a ele lágrimas, perseguições, pressões, custou o derramamento do seu sangue. Porque tudo que tem a ver com Jesus tem lutas espirituais envolvidas que são vencidas pelo poder da graça de Deus e por aquele que toma a frente dessas lutas diárias nas nossas vidas. Agora, é necessário que eu, você, todos os dias caminhemos com o Senhor, lembrando e entendendo que Ele está conosco e é Ele quem vai à nossa frente, guiando em cada passo. E tudo que a gente vai fazendo para Ele, grande e favor, Ele vai manifestando sobre tudo isso, de modo que não nos faltará nunca da sua graça e da sua capacitação e das bênçãos que Ele tem para o nosso coração. Nós vamos ler a palavra de Deus aí, no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, no capítulo 13. Nós já passamos por esse capítulo. Tá? Eu agradeço ao Espírito Santo porque ele sempre me recorda, quando eu abro um texto aqui, que eu já passei por esse texto. E às vezes, se há uma necessidade de repetir alguma coisa que já foi dita, eu não tenho também dificuldade para isso. Porque quando ele manda, de alguma forma, trazer alguma coisa que já foi dita, é porque ele quer que aquilo venha a se fixar como ensinamento e como princípio para a vida da pessoa que ouve. Mas o que eu vou compartilhar com vocês aqui não é o que eu compartilhei em outro momento aqui. Porque às vezes eu leio o mesmo texto, a mesma passagem, mas você sabe que tudo que a gente vai falando é totalmente diferente daquilo que a gente acabou dizendo, apesar de que para cada pregador, cada pastor, Deus deu no máximo, já dizem os pastores americanos, 2 temas. E esses 2 temas ele vai carregar para a vida toda. Por isso você vai ouvir alguém falando, e sempre que termina no mesmo ponto de sempre. E não é por ser repetitivo, mas por ser simplesmente alguém que recebeu uma direção de Deus, ou um tema de Deus na vida, e esse tema às vezes tem a ver com o levantar pessoas, o erguer pessoas, despertar as pessoas para aquilo que Deus tem com elas. E eu sei que a gente tem respirado muito disso, assim como acolhimento, abraço, amor e fé. Fé pura, fé simples, fé sincera. É sobre pilares de relacionamento e de acolhimento que nós estamos firmados. E eu sei que a gente tem aprendido do Senhor muito aqui. Vamos lá. Mateus capítulo 13, já deu um tempo aí para outros irmãos serem avisados que a gente está ao vivo. E já que aqueles que estão ainda no dia a dia, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Aqueles que estão no seu dia a dia aí no corre-corre não estão podendo entrar agora, que eles assistam depois e sejam também alcançados pela força da palavra, porque isso eu sei que a mensagem que o Senhor tem trazido aos nossos corações, ela passará 10, 15 anos, continuará sendo sempre atual e sempre sendo uma resposta de Deus para o momento, para o dia, para a hora em que aquela vida e aquele coração precisar. Porque não procede de nós, mas do Espírito Santo, aquilo que nós temos compartilhado com amor, dedicação, carinho e muito zelo da nossa alma. Então vamos ler a palavra do Deus vivo. Mateus capítulo 13, versos de número 24 ao verso 30. Propôs-lhe uma outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo, e retirou-se.
quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi: atai-o em molhos ou em molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. No meu celeiro. No meu celeiro. Eu queria considerar aqui, primeiro, onde está o joio e o trigo. No campo. Segundo, onde o trigo vai parar no fim das contas, no celeiro. Então eu quero hoje alicerçar essa palavra pensando justamente nesse Senhor que conhece tudo que está acontecendo aqui e que diz: meu campo, meu celeiro. Meu campo, meu celeiro. Meu campo, meu celeiro. O campo, para ele, é o lugar onde a boa semente que ele lança vai atuar. O celeiro é onde aquilo que ele teve como resultado do que plantou vai acolher isso que vem como resultado do que foi plantado. E diferente de outros momentos em que eu trabalhei com vocês essa parábola, você sabe que parábola é uma comparação e Jesus está usando aqui questões do dia a dia para compartilhar com as pessoas verdades espirituais, para a vida prática delas, principalmente se elas estão andando com Jesus, discípulos. Mas, diferente dos momentos que eu... Diferente do momento, vou repetir, diferente do momento que eu trabalhei com vocês esta parábola aqui, focando na questão do joio e do trigo, que é o que se destaca, porque a parábola já diz que é a parábola do joio e do trigo. Hoje eu quero compartilhar uma palavra focando, na verdade, naquele que é o dono de tudo isso. Eu quero falar hoje sobre este, que é o dono do campo e o dono do celeiro. Porque mesmo não parecendo, ou parecendo que a parábola só nos convida para olharmos para o joio e o trigo, considerando a convivência dos dois e o relacionamento entre os dois. Mesmo com esse olhar já acostumado, que eu e você, nós, acabamos tendo de tanto que a gente ouviu, que é a parábola do joio, do trigo, do joio, do trigo, do joio, do trigo. Eu consigo perceber, olhando para esse texto, que tudo gira em torno, mais do que, como eu disse, do joio e do trigo. Esta parábola gira em torno de um Senhor. E é este que é o dono do campo e o dono do celeiro.
que vai se apresentar aqui como quem age. E nós temos a ação dele na parábola quando o texto diz que o reino dos céus, no verso 24, é semelhante ao homem que semeia a boa semente. Essa é uma ação dele. A semente está nas mãos dele, a semente pertence a ele, assim como o campo. E ele toma essa semente e vai plantá-la. É a primeira manifestação do Senhor do campo e do celeiro. Porque fica claro para mim e para você que ele tem um campo, ele tem um celeiro, mas ele está aqui mostrando que não adianta ter o campo se ele em si não tem a semente. Ele tem a semente. Mas também não adianta ter a semente se ele não lança essa semente. Ele lança a semente. E essa é a primeira ação dele na parábola. Observe que muito antes de joio, muito antes de trigo, muito antes de trigo, muito antes de joio, há quem está agindo. Há quem está agindo na parábola. Há quem está na parábola dando todos os passos e tudo, como eu disse, vai girar em torno dele, porque a primeira ação dele é essa ação de quem vai plantar. Mas não para aí. É ele quem dá ordem a homens para que vigiem aquele campo. Só que a Bíblia diz no verso 25 que esses homens dormiram, mas a ação é dele. Procurar gente que seja responsável para cuidar do campo e estar atento à semente que foi plantada ali. E ao movimento da semente, ainda que o movimento da semente é por baixo e escondido, mas o resultado é para que todo mundo veja. É ele quem está agindo, é ele quem está atuando. Então ele planta a semente, ele chama a gente capacitada para cuidar do campo e para estar atento à semente e ao desenvolvimento dela. Assim como nós também precisamos considerar uma terceira coisa, que é ele quem aparece aqui dando o parecer quando as coisas elas fogem da ordem estabelecida. Porque a ordem estabelecida é a semente foi plantada aí, ela vai simplesmente crescer aí. E na visão daqueles que ficaram responsáveis, ninguém contava com joio naquele campo, até porque o campo pertence a alguém que não tem negócio com joio. E se ele não tem negócio com joio, joio não ocupa o campo que é dele. E aí você diz, porque alguém poderia dizer, pastor, mas o joio não está aqui, ele está, mas ele foi colocado escondido. Então ele é quem dá o parecer. Por quê? Porque ele se revela como aquele que conhece o trigo, tanto quanto conhece o joio, e detalhe, não só conhece a semente do trigo e a terrível semente do joio. Ele conhece o que é capaz de acontecer no mexer do joio com relação ao trigo na convivência que tem. Mas ele não para aí. Ele sabe qual o destino ou o futuro que está reservado para cada um. Tudo gira em torno desse dono do campo. Mas não para aí. Porque a parábola que nós lemos diz que os homens que estavam responsáveis disseram, meu Senhor, quem plantou isso aí? Tu não plantasse esse joio aqui. Aí ele disse, eu tenho conhecimento do que vocês não conseguem ver. Porque vocês que estão envolvidos comigo, vocês estavam aí, mas dada a limitação, dada as fraquezas humanas de vocês, vocês dormiram.
Mas eu digo a vocês, quem foi que plantou? Foi o inimigo. E aí eles olham o inimigo. Então quer que a gente arranque o que é do inimigo de lá? Ele disse, não, pode deixar aí. Mas isso pode matar o trigo. Não vai morrer. Porque eu não plantei o trigo para morrer. Nem para ser sufocado. Nem para morrer sufocado. E por que não arranca o joio? Ele disse, porque se arrancar o joio, você pode também, possivelmente, arrancar o trigo. E eu não quero. Deixa que a colheita vai chegar para todo mundo no tempo certo. Deixa que a colheita vai chegar no tempo certo. E quando chegar, o trigo vai para uma direção, o joio para outra. Veja que tudo gira em torno desse Senhor dentro dessa parábola. Eu destacando isso aqui, você já começa a perceber que essa parábola ela não é tão parábola do joio e do trigo assim. Ela é parábola do dono do campo e do dono do celeiro. Porque quem semeia é ele. E quem vai semear o joio naquilo que é dele é inimigo dele. Quer mostrar a ele que consegue mexer com a estrutura daquilo que ele estabeleceu e daquilo que ele plantou. O que o adversário não sabia é que para o seu joio Deus já tinha destino. E que para o trigo o fim já estava garantido. E é aqui que eu quero alicerçar essa mensagem, pensando primeiro nas ações deste que é o dono do campo e do celeiro, ao assistir a saga do trigo em meio às intempéries e batalhas dessa vida. Porque aqui nós percebemos algumas coisas. Primeiro, que o dono do campo e o dono do celeiro sabem que para se chegar na fase do celeiro, o trigo precisa de um campo. E ele não vai plantar o trigo, ou a semente, que é chamada de boa semente. Ele não vai plantar a boa semente cheio de expectativas de que ela vai responder de imediato a essas expectativas. Em outras palavras, eu estou dizendo que o dono de tudo sabe muito bem que para mim que sou trigo, você que é trigo, onde eu e você nós estamos plantados, tudo custa, tudo nos custa. Um tempo para produzirmos. Porque o campo para a semente é um lugar onde a semente lida com dois pontos importantes. O primeiro, com as provações que a amadurecem. E essas provações, elas se revelam provações na medida que a presença do joio é percebida. Mas não é só isso. Há toda uma questão de lidar com o campo e trabalhar no campo e desenvolver no campo. Mas ela primeiro lida com as provações. Não há quem o Senhor saiba que plantou, que ele não saiba. Que ele não tenha conhecimento de que essas pessoas, para responderem às expectativas dele, no campo que estão, na casa que estão, no ambiente que convivem, elas estão lidando com provações.
E aqui eu vou dizer uma coisa sobre as provações que eu passo, você passa. Elas estão cooperando para que você esteja amadurecido, ou maduro, amadurecido para lidar com as coisas que você tem que lidar. Porque Deus não lhe levará à produtividade sem antes permitir que o campo se revele como um lugar de provação para você. Uma segunda coisa importante é que o dono que plantou a boa semente, ele sabe que esse campo é alvo de outros. De modo que a luta para produzir ou para responder às expectativas do dono da boa semente, elas se tornam grandes. Por quê? Porque o espaço que é um espaço que foi reservado para ela, outros desejam. E quem mais deseja ocupar esse espaço para destruição, vou repetir, quem mais deseja ocupar esse espaço para destruição é o adversário. E ele está de olho no seu espaço. Tem alguém que já começou a olhar e perceber, mas pastor, eu estou vendo essa parábola hoje de uma forma diferente. É que tudo que Jesus diz nos fala muito mais do que o que a gente conseguiu alcançar de entendimento. Mas eu estou mostrando a você que o dono planta porque ele tem as suas expectativas, mas ele sabe, o campo é lugar de provação, mas o campo também é alvo do desejo de outros. E quem mais deseja o seu espaço, que é o espaço da boa semente, não é o espaço da má semente, mas quem mais deseja é o adversário e tudo que ele puder fazer para plantar nesse espaço aquilo que cause algum tipo de, de insatisfação, de inquietação, de perturbação, de preocupação, de desgosto, de falta de prazer naquilo, ele vai fazer. Ele não pode muitas vezes chegar perto, mas ele lança as setas dele e às vezes nós estamos desprotegidos. Porque a gente precisa aprender, como diz a palavra, a orar antes de tudo, e é difícil. Nós precisamos, eu vou repetir, glória a Jesus, nós precisamos entender com muita rapidez, que a gente está num campo que é o desejo do adversário. Desestruturar, desequilibrar, mexer com você, mexer com as pessoas que estão com você. Você pode acordar cheio de ânimo, de disposição, cheio de vontade de produzir, de ir longe, de avançar, enfim, mas você de repente vai perceber que tem algumas coisas que estão dificultando essa jornada. Só que o dono do campo sabe. Perdão, vou repetir. O dono do campo sabe que você vai dar resultado nesse negócio. Por que o senhor diz isso, pastor Jefferson? Porque ele não te plantaria se ele não soubesse que você vai dar resultado. Você acha que ele pega um trigo como José, faz chegar na casa de Potifar por acaso? Sabendo que José vem de uma casa onde ele era muito bem cuidado pelo pai, e ele vai colocar José como escravo de Potifar. Para quê? Para José olhar e dizer, eu não vou conseguir produzir aqui. Porque aqui tem prova, aqui tem provações. E aqui ainda tem esse interesse de outros.
querem meu espaço, ainda que meu espaço seja pequeno, mas eles querem. Eles querem. Às vezes você não percebe, mas tem quem queira. Tem quem olhe e diga, não acredito. Ela ainda está cantando ainda, ela ainda está de pé, ela ainda está viva. Ela ainda está no trabalho dela, andando daquele jeito, avançando em fé. Às vezes você olha para a sua casa, olha para a sua história, olha para as coisas que você tem, e você considera que o que você tem, as coisas que você carrega, elas são coisas pequenas, simples. Mas na verdade tudo que você tem é abençoado por Deus. E o seu espaço, muita gente queria. Pastor, não, as pessoas desejam aquilo que é daqueles que estão na prateleira de cima, ou seja, quem tem muito, pastor. Eu sou alguém que não tenho nada, não tem nada aparentemente. Aparentemente. Segundo as coisas daqui. Porque segundo as coisas daqui, tudo se resume a chave e a rodas. Seja casas e veículos. Essa é a ideia básica de homem de sucesso, de mulher de sucesso, de gente feliz, de gente abençoada. No reino de Deus, não. E é uma coisa que Jesus disse, que os que se comprometem excessivamente com isso, ao ponto de fazer qualquer coisa para ter isso, eles matam a sua própria alma. Matam a própria alma. Por outro lado, aquele cuja inclinação é para o Espírito de Deus, Deus o supre, Deus cuida, Deus age por ele, porque Deus o cerca aonde ele está. E é isso que eu estou lhe dizendo. O espaço de José era o espaço de um escravo dentro da casa de Potifar, mas tinha quem desejasse. Parecia ser alguém simples, que não tinha o que oferecer, mas tinha quem desejasse. Você precisa entender que essa parábola ela está gritando para mim e para você que o dono do campo reservou um espaço para a gente, mas o adversário está de olho nesse espaço. E tudo que ele pode fazer, ele vai fazer para calar você, para calar a mim. Tudo que ele pode fazer, ele vai fazer para complicar e atrapalhar a minha e a sua jornada de vida. Por quê? Porque tudo que ele não quer hoje é ver o trigo produzido. É por isso que ele coloca o joio aí. O que ele não sabe. E aí eu vou profetizar, recebe quem tem fé. Mas se você me disser um amém aí, Jesus vai te dar um beliscão aí já já. Eu vou dizer uma palavra profética. O que o adversário que está plantando o joio não sabe é que por mais que ele faça o que fizer para ocupar o espaço do trigo, ele não vai impedir em nada o trigo de crescer. Eu vou esperar você reagir, porque é uma palavra profética, eu vou dizer de novo. Por maior que seja o ataque, por maior que seja a investida, por impedimentos, por maior que seja os cercos que você vive, porque eu estou também pensando sobre os relacionamentos que promovem cercos. Esse aqui é um deles. Eu quero declarar no nome de Jesus Cristo que nada vai impedir a tua produtividade, o teu crescimento, por mais que o ataque e a investida estejam sendo fortes. Quem te plantou no terreno certo. Eu vou falar de novo. Quem te plantou no campo certo. Você acha que você está no lugar errado.
Você acha que você está fazendo uma caminhada errada? Sendo a sua vida uma vida que é uma boa semente na mão de Deus, você acha que Deus lhe faria estar conectado ao nosso coração pastoral, a estarmos vivendo o que a gente tem vivido, respirando liberdade, graça, vida, amor, acolhimento, como a gente tem vivido em Deus? Por acaso? Você está no lugar certo. Mas, pastor, esse lugar certo é o lugar onde algumas coisas estão me incomodando, porque tem joio querendo me tirar disso. Fique em paz. Você podia estranhar se não tivesse joio. Mas se tem algumas dificuldades que você olha e diz, meu Deus, é uma batalha diária, é porque o que você está fazendo é o que Deus quer que seja feito. Ao contrário de uma teologia que foi pregada por aí durante muito tempo, e ainda hoje é, com uma outra cara, com uma outra proposta, que diz que se as coisas estão dando errado e complicando para você, Deus não está nisso. Na visão do Evangelho de verdade, se você está passando alguma coisa ou tendo alguma dificuldade quanto àquilo que você está vivendo com Deus em Deus, isso é sinal de que Deus está olhando para você e está te vendo bem. Você tem pontos com aquele lá de cima que domina sobre tudo e todas as coisas. Se você está percebendo algum ataque, alguma investida, alguma dificuldade, o cansaço batendo a porta, o desânimo batendo a porta, às vezes a tristeza querendo bater a porta, ou às vezes alguém falando alguma coisa que lhe entristece, às vezes para poder parar você de estar se alimentando e crescendo a cada live. Entenda! Deus está aprovando, porque as coisas de Deus, elas são confirmadas justamente nessa resistência para você não crescer, mas você vai. Você vai viver, eu vou viver, nós vamos viver. A cada dia as coisas que o Senhor tem para os nossos corações e nada vai atrapalhar. Porque no espaço que estamos é o espaço que Deus tem reservado para os nossos corações e as nossas vidas. Onde você está aí, onde eu estou aqui, Deus está confirmando a bênção dele todo dia na minha e na sua vida e está dizendo, anda! Descansa, confia, porque nesta peleja tu não tens que pelejar, parai e estai quieto, porque quem vai te fazer produzir neste lugar é o teu Senhor. Eu vou dizer mais uma vez, quem vai te fazer produzir neste lugar é o teu Senhor. Enquanto o adversário está investindo, atacando, os anjos de Deus estão trabalhando. Eu não sei nem se você crê ainda que tem anjos que trabalham pela sua vida, que há um anjo acampado ao seu redor, que você anda debaixo de uma proteção maravilhosa dos céus. Eu nem sei se você crê nisso ainda, porque diante de tanta coisa que tem se vivido nessa geração, como igreja e como crentes, eu tenho minhas dúvidas se alguém ainda crê. Porque já tem gente que está andando sem crer em mais nada. A única coisa que crê é em si mesmo e no que pode produzir com as suas mãos. Mas nós estamos aqui para declarar que o Senhor nos ajudará, nos fortalecerá, nos guardará, nos abençoará.
Não tem nada que nos cerque que vá impedir de cada um de nós vivermos a produtividade do que Deus tem para que a gente viva. Deus não nos plantou no lugar errado, gente. Deus nos plantou no lugar certo. Estamos ouvindo a palavra de Deus, crescendo a partir da palavra, orando junto, avançando junto, e na medida que estamos fazendo isso, o Senhor está dizendo: é isso aí, continua, continua, continua. A resistência é grande, mas eu sou na tua vida. Continua, porque Ele está trabalhando por mim e por você. Não sei se você consegue acreditar nisso, mas eu estou falando em nome de Jesus Cristo. O espaço que é seu, ninguém vai ocupar. O espaço que Deus reservou para a sua vida, para a sua história, para o seu coração, para a sua família, ninguém vai impedir de você crescer nele para a glória de Deus. Deus está ainda trabalhando, Deus está ainda contigo, Deus está ainda vendo as coisas, Deus está ainda decretando sobre as coisas. E Ele não vai deixar as coisas como estão, Ele vai agir, porque a parábola é dele. A história, talvez vivida de uma forma pessoal e particular, naqueles dias, é dele. E Ele sabe que no espaço que Ele te plantou, ninguém te impede de vencer. Ninguém te impede de avançar. Ninguém te impede de caminhar. Ninguém te impede de ir. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse assim: uma grande porta se me abriu, mas são muitos os meus adversários. Paulo sabe que há adversários que lutam contra mim e contra você, principalmente no mundo espiritual. Mas nenhum desses adversários vão conseguir impedir de você desenvolver no espaço que Deus reservou para você. Isso é uma primeira coisa que eu quero que você guarde. Porque é verdade que contra você há ataques. É verdade que contra você há investidas. É verdade que contra você existe joio trabalhando todo dia para você não ir, para você não avançar, para você não viver. Mas Deus ainda é na sua vida e Ele não te plantou aí por acaso. Prepara-te para ver o que Ele vai fazer na sua vida, na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos, dos seus parentes. Prepara-te para ver o que Ele vai fazer ainda na vida dos teus familiares. Eu estou profetizando aqui agora. Deus vai te abençoar aí. Uma segunda coisa que eu quero que você guarde rapidamente. É que as coisas que acontecem no espaço que Deus reservou para você desenvolver e crescer, elas requerem de você paciência para produzir em tempo e para triunfar em tempo, apesar da pressão. Porque todo dia o joio está lá, naquele espaço. Todo dia o joio está lá, naquele ambiente de trabalho. Todo dia aquele joio está lá, naquela faculdade. Todo dia aquele joio está lá. Porque todos os dias eu estou falando para gente que estuda dentro das faculdades, para gente inteligente, para gente culta também, muita gente. E sei que muitos deles, no espaço que estão, querendo avançar, querendo crescer, tem muita gente ali, como um joio na sua história. E esses joios aparecem no caminho. Esses joios aparecem na estrada. Esses joios querem todos os dias sufocar você.
Lembra da parábola do semeador, que está bem no início desse capítulo 13 de Mateus que lemos? O homem saiu para semear, semeou no primeiro terreno, as aves levaram. No segundo terreno tinha pouca profundidade. No terceiro terreno, diz a Bíblia que quando ele plantou a semente, diz que tinha um espinheiro que sufocou a semente. Assim como aquele espinheiro age, tem joio entranhado, querendo que você perca a sua paz, sua tranquilidade, querendo que você perca a sua alegria, a sua fé, a sua motivação. Mas Deus sabe que tem um tempo para isso. Você acha que Ele não tinha poder de afastar isso de você? Tinha. Você acha que Ele não tinha condição de impedir que aquelas pessoas cruzassem seu caminho para lhe incomodar e lhe perturbar? Ele tinha. Agora, por que Ele permitiu? Para lhe dar estrutura, para fazer você firme e forte e para fazer você aguentar o tranco, independente da pressão que esteja vivendo. Porque tem gente trabalhando para que você não apareça mais. É claro que sim. Gente com probleminha de inveja no coração com relação ao que você é em Deus. Gente de alma morta. Inclusive algumas delas, às vezes, estão em alguns lugares, ocupando espaço por aí, e o povo fica só olhando para a cara dessas pessoas e dizendo: meu Deus, é esse o que prega, é esse o que vai cantar? É, meu Deus. Gente de alma morta, que tem problemas com aqueles que Deus deu uma essência de graça diferente, que tem dificuldades e tentam de todos os jeitos, de todas as formas, impedir que o trigo chegue, que o trigo vá, que o trigo cresça, que o trigo produza. Mas maior é o Senhor na terra dos viventes. Maior é Deus na terra dos viventes. E Deus ainda está trabalhando na minha e na sua vida. Deus está ainda trabalhando na minha e na sua história. E eu vim falar com você no nome poderoso de Jesus Cristo. Deus sabe muito bem. Deus sabe. Todo mundo tem um joio por ali. No mundo espiritual é que tem mesmo, atuando todas as vezes. A Bíblia diz que estão ao derredor, buscando a quem possa tragar a esperança, tragar o ânimo, tragar a vontade de caminhar, a vontade de viver, a vontade de ser de Deus, a vontade de estar na presença de Deus. Quando eu digo estar na oração, na comunhão, na intimidade, eles querem tragar tudo isso. Por fim, a existência. Mas nós precisamos em Deus pedir graça para suportarmos, porque vai chegar a hora da gente vencer tudo isso. Do mesmo jeito que nada nos impede de crescer, nada nos impede de firmes permanecermos esperando a hora certa. Mas em terceiro e último lugar, deixa-me parar por aqui, porque eu já tomei muito tempo. Em terceiro e último lugar, o que a gente percebe? O texto diz: no verso 26 assim: e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio?
ele lhe disse. Quem fez isso foi o inimigo. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, olha que interessante, marque essa expressão na sua Bíblia: não arranqueis também o trigo com ele. Não arranqueis também o trigo com ele. Não arranqueis o trigo com ele. O que é que você percebe aí? Que o trigo é alvo de duas coisas. Primeiro, no verso de número 25, do ódio do adversário, do ódio do inimigo. Segundo, ele é alvo do cuidado do dono do campo e do celeiro. É por isso que para ele, o dono do campo, tem o campo e o celeiro. Porque ele jamais deixaria o trigo atuando para não levar ele com o seu resultado para um lugar de honra. Para um lugar de glória. Para um lugar de vida e de poder. Escute o que eu estou lhe dizendo, porque essa palavra é profética. Ao seu derredor existe quem te odeia. Pastor, Jesus disse que a gente não deveria se inquietar se o mundo nos aborrecesse ou se odiasse. Há no mundo espiritual quem te odeia, porque você carrega a vida de Deus em você. Você tem o Espírito Santo ainda na sua vida. Por mais limitado, falho e pecador que você seja, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você brilha debaixo da graça de Deus e flui esse brilho da graça de Deus na sua vida naturalmente. Uma palavra que você libera pode pegar alguém que está no chão e levantar. Uma oração que você faça pode mudar o rumo e o caminho e a trajetória de vida de alguém. Então você é alvo do ódio do inimigo. E ele vai revelar isso no joio que é plantado. Mas ao mesmo tempo que você é alvo do ódio do inimigo que aparece aqui, o texto também diz que o dono do campo e do celeiro está dizendo assim: não mexe com o joio para não arrancar o trigo. Observe. A questão não é mexer com o joio. A questão é quando mexer com o joio acaba mexendo com o trigo. O que é que ele está mostrando aqui? Que ele tem um cuidado com o trigo muito diferente. Ah, meu Deus, era para você dar um grito aí agora. Eu lhe dei a chance de você dar um grito agora. Mas eu vou dizer novamente. Ele tem um cuidado com o trigo. De modo que qualquer manifestação de raiva e de ódio contra o trigo não vai atingir. Porque todo dia tem uma cerca de proteção ali. Eu vou só ilustrar rapidamente. Só ilustrar. Capítulo 1 do livro de Jó. Só ilustrar, não vou narrar a história. Os filhos de Deus estão reunidos, o adversário, o inimigo vem, aparece no meio. Vistes meu servo Jó? Um homem carregado de muitas características, e Deus fala delas. E entre elas diz: um homem íntegro. Isso deixa o inimigo nervoso. Porque Jó era o trigo daquele tempo.
O que é que ele faz? Ele diz também, com tudo que Jó tem, quem não é crente daquele jeito? Tu sabes o que tu fizestes com Jó. Tu abençoastes e abençoastes a Jó. Mas abençoastes a vida dele tanto que tivesses que cercar tudo que é dele. E aí, está em Jó capítulo 1, verso 9 ou 10, verso 10. Tu cercastes ele, a casa dele, a família dele, os bens dele. A cerca que o adversário estava falando ali, na Bíblia, ela é chamada de cerca de Sebe. É uma cerca de proteção. Eu já falei aqui sobre ela, tem uns 6, 7, 8, 9, 10 versículos no máximo falando sobre ela. Inclusive lá em Mateus capítulo 21, verso 33, Jesus contou uma parábola falando sobre essa cerca de Sebe. É uma cerca de proteção. O trigo estava guardado e o adversário disse, ele está cercado. Ele estava simplesmente dizendo, que ele andava pela terra e conseguia mexer com muita gente. Mas quando chegou e tinha trigo, ao redor do trigo, tinha uma cerca de proteção. E para ele mexer, o que é que Deus teve que fazer? Abrir uma pequena brecha na cerca. Aí mexeu com as coisas de Jó. Aí foi reclamar. Porque Jó adorou. E aí é a hora de Deus esfregar na cara dele. Você pensava que Jó só adorava quando tinha? Jó é meu servo, ele adora sem ter. Está vendo? Não, no pouco ele adora. Assim como no muito ele adorou o meu nome. O nome do Senhor. A vida de Jó vai se tornar alvo. Como diretamente o adversário não consegue, porque da planta aos pés Jó passa por um processo de desconstrução física muito grande. Ele coloca amigos do lado, que é para fazer o sepultamento de Jó, na medida que as palavras vão sendo proferidas aos ouvidos de Jó. Mas eu pergunto, você vê Jó se entregando naquela situação? Não. Porque o trigo está protegido, gente. Eu vou dizer de novo. O trigo está cercado. Você não sai sem essa cerca ao teu redor. Você não volta para casa sem essa cerca ao seu redor. Deus te livra dos males. Deus te livra das maldades praticadas contra a sua vida. Deus te livra todo dia. Às vezes você nem percebe, mas Ele está livrando e guardando. Porque onde está o trigo, está o cerco de Deus. Está o cerco de Deus ali. Por isso que Deus vai guardar a sua saúde. Deus vai guardar seus cabelos, sua mente, seus olhos, sua visão, seu coração, sua garganta, sua voz, seu estômago, seus pulmões, seus pés, suas pernas. Ele vai guardar tudo em você. E sabe por que Ele vai guardar? Porque você é um trigo que Ele plantou e cercou com a cerca de sebe dele. Sua vida está amparada e guardada. Você anda com medo porque quer. Anda desesperado excessivamente porque quer. Pastor, não é porque eu quero, é porque ao meu redor o negócio está feio por aqui, eu sei. Mas até te tornar invisível, se Deus quiser,
Aos olhos de muitos que praticam o mal, ele te torna. E quando ele permite alguém te incomodar como joio, porque é joio, é porque ele está com algo muito precioso reservado para você e vai entregar nas suas mãos. Mas o que vem da parte dele por aí é grande. Você não vai ficar no campo das batalhas para sempre. O dono do campo sabe o que reservou para você. É por isso que ele diz que ele suporte, que ele aguente, que ele fique firme. Porque ele não está sozinho diante do ódio do adversário. Eu cuido dele de manhã, eu cuido dela à tarde, eu cuido dela de noite e na madrugada, quando ela está exausta, cansada, e se joga na cama para dormir e dorme. Ele está ali guardando e pelejando, e muitas vezes sobre a casa dizendo: sai seta, aqui não toca, sai investida, aqui não toca. Esta é minha, este é meu, estás guardada. Emanaias, manda que me ominavias, ele que me ande onde que me nomanai, taiada aqui me minori me derremio, bauiti candi me dai, o monomuto como madawasie, enitia, amandia. Bequebias, adobiandi, equipe me homem daqui, apaia o iticando o mundo como mas, amande que me é eu estou profetizando nesta tarde. Nada te atingirá, nada te tocará, nada te alcançará, nada te destruirá, nada te maltratará. Deus te guarda, 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 Deus te guarda. Deus ainda está te guardando, e eu vou profetizar aqui hoje. Ainda mais, Deus vai desfazer desse ódio que te cerca ao redor ou ao derredor. Eu estou dizendo, em outras palavras, Deus vai tirar isso do caminho. Deus vai desbloquear esse negócio aí. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Ouça, Maria Sheila, eu estou profetizando sobre a sua vida. E me dá daqui, meu nome é Diaradagaço. Deus sabe o que está permitindo e o que está fazendo. Não ficarás sufocada neste processo. É um desafio no lugar. Há batalhas constantes. Às vezes as noites de sono têm sido marcadas por ações fortíssimas para perturbar a tua mente e o teu coração, mas o Senhor ainda é a tua estrutura. Ele ainda é quem te cerca, é quem te guarda, Ele ainda é quem te livra deste reúno. Eminente adequeme a saúde minuti candamai. Eminaia da candimi niviomi novuma no diacie. Entre as planimi candiomi notomutalácia. Amanuti ataie dequemia. Eminuto comuba tawata. Banandica yovodoromia siene derimigiande ominovanácia. É Ele quem tem te abraçado. É Ele quem tem te sustentado. Quando a tua alma em muitos momentos tem se sentido no chão, porque a pressão e o reorgue de guiome da Iomanutia tem sido grande, mas o Senhor ainda está no negócio. O Senhor ainda está na peleja. O Senhor ainda está dentro da situação. E Ele te diz que o joio não vai prevalecer. Deus te cerca, Deus cuida, Deus guarda, e Ele ainda vai te abençoar desta terra de uma forma diferente. Prepara o teu coração, porque tu
tu não tens te posicionado para receber o que tens recebido aqui por acaso. É Deus que tem negócio com a tua história. Prepara o teu coração, porque até um livramento Ele está dando a alguém por tua causa. Deus te guarda, Deus te guarda. Prepara-te, porque tem coisas grandes de Deus vindo na tua direção com muita velocidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aonde você estiver, curve sua cabeça ou feche os seus olhos, e se não puder, Deus te dá vida, Deus te dá graça, Deus te levanta hoje com autoridade. Ele está movendo as mãos dele sobre a sua vida. Ele está movendo as mãos dele sobre a sua história. Ele está movendo as mãos dele sobre a sua história. Você não vai ficar sufocado nem sufocada como está. Deus vai te fazer respirar. Vai sair desse processo de mãos abertas, abençoado e abençoada, olhando para um lado e para o outro e dizendo: Deus abriu as portas. Eu pensava que o que eu semeei em Deus eu havia perdido, mas não. O Senhor contempla o trigo. O Senhor contempla o que é seu. O Senhor guarda o que é seu. O Senhor ainda peleja e protege o que é seu. Ele está liberando algo sobre a sua vida. Eu vou lhe dar 30 segundos para você desfrutar dessa unção de Deus, porque para Ele não importa se é uma live. Ele opera aqui, opera aí, está operando agora milagrosamente sobre a sua vida e lhe dando força e graça. Prepara-te para o voo, para o celeiro. Prepara-te para viver coisas grandes, porque o celeiro aqui está marcado por 2 lugares. O primeiro e maior deles é o céu, para onde nós estamos indo, sim. Mas o celeiro também está falando de um espaço de alegria, de um espaço de honra, de um espaço de bênçãos reservado. Eu estou dizendo: Deus tem um lugar de honra. Emenóbias, Emedaia da Candio e Novada. Elmia da minha nominóbias. Da cama de me nome a sabia. Deus está aí. Deus está aí. Não serás humilhado nem humilhado. Não passarás vergonha. Não morrerás sufocada. Não ficarás sob a pressão que por muitos momentos e muitas vezes tirou tua noite de sono. Deus ainda é o que é na sua vida. Está chegando a hora dele abrir a porta do celeiro e dizer ao joio: você mexeu com ela, mas não parou. Você sufocou, mas não matou. Você fez tudo para pará-la, mas não impediu. Os meus planos na vida dela são grandes. Eu estou levantando os meus trigos na terra. Sai do caminho, joio, porque o que resta para o joio é chama, é fogo, é tristeza e lamento. Mas para o trigo há um celeiro de honra. Fica firme na tua esperança. Quem te plantou foi Deus, e é Deus quem vai te levar ao lugar da honra que Ele prometeu. Pai, no nome de Jesus, nós nos rendemos ao Senhor, terminando essa
semana, Senhor, de meditação, reflexão e aprendizado da Tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor fez e ministrou às nossas vidas, a cada culto, a cada momento, Pai, com a Tua palavra. Obrigado pelo que o Senhor tem feito aqui. Continua trabalhando por nós, em nós e através de nós. Ajuda as nossas casas, nossas famílias. Ajuda os nossos lares. Proporciona a cada um de nós direito de vivermos as coisas boas e grandes que Tu tens para o nosso coração. Nós somos Teus. Tu és nosso. E nós não abrimos mão de esperarmos em Ti, porque sabemos que vai chegar a hora de quem é trigo. Eu sei que quem é joio pensa que está prevalecendo sobre tudo e todos, em nome das coisas que tem feito. Mas vai chegar a hora do trigo, Senhor. E quando chegar, ninguém para, ninguém impede. Tu vais fazer, Tu vais abrir, Tu vais mover, Tu vais realizar, porque Tu és aquele que estás acima de tudo, de todos e de todas as coisas. Eu não consigo crer que quem manda nesta terra é o joio, nem o adversário, Senhor. Quem manda nesta terra ainda é o Senhor. É o Senhor quem tem a chave que abre e ninguém fecha. Eu não consigo crer que quem manda nos recursos de tudo neste mundo é o inimigo e o joio. Porque Tua palavra diz que o Senhor é o dono do ouro e da prata. E a única coisa, Senhor, que impede um ministério sério e sincero e honesto como esse de produzir mais e de ir adiante é recurso financeiro. Mas Tu és o dono de tudo, então abre a porta dos céus e mostra aos joios que o Senhor ainda é na vida dos trigos. E vai favorecendo, vai ajudando, vai trabalhando, vai erguendo, vai movendo as Tuas mãos. Porque eu sei que o que Tu tens para fazer na vida dos trigos destes dias é maravilhoso e grandioso. Realiza toda a Tua obra e faz o que Tu queres, prometestes, determinastes, sim, fazer para a glória e o louvor do Teu santo e poderoso nome. Que seja assim hoje, que seja assim agora, que seja assim para todo sempre, no nome de Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Amém. 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 E amém. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Uma ótima tarde carregada de paz e vitória. Uma noite linda, especial e abençoada para o seu coração. Estamos terminando a semana, não é, do nosso devocional, que é de segunda a sexta, mas hoje à noite ainda nós temos o nosso culto do reencontro. Estaremos juntos aqui. Se você desejar estar, eu tenho certeza, será um momento de bênção para a sua vida e Deus falará aos nossos corações, ao seu coração. Não perde a oportunidade. A cada culto nós estamos vivendo um tempo de crescimento e de avanço. É um discipulado diário. Deus tem coisas grandes para fazer. Prepara teu coração, porque vem coisa boa de Deus por aí. Fica firme, porque a porta do celeiro está abrindo. E Deus vai mostrar a você que Ele ainda tem coisas tremendas e lhe entregará para a glória do nome dEle na sua vida. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus!